Olá, galera, questão 3 da prova da UERJ 2018, discursiva. Vamos para essa questãozinha aqui. Vamos lá. O que ele diz na questão 3? As reações a seguir foram realizadas em laboratório em condições idênticas de temperatura e pressão para o recolhimento de gases identificados pelas letras A e B. Ó, dica, antes de falar da questão, dica já primordial. Toda vez que você tiver, eu nem vou desenhar aqui, nem vou falar de um carbonato especificamente, mas os carbonatos e os bicarbonatos, eles são substâncias que caem bastante em prova. Então, se você faz aquecimento de um carbonato, por exemplo, vai formar CO2 mais o óxido do elemento que forma o carbonato. Então, tipo carbonato de cálcio, vai formar o óxido de cálcio. Já o bicarbonato, ele, além disso, ele libera água no aquecimento, tá? Uma outra reação com carbonatos e bicarbonatos que cai bastante em prova é a reação deles com meio ácido. Então, independente de quem esteja reagindo, se é o carbonato ou bicarbonato, sempre em meio ácido vai gerar água e CO2. Lembrando que o CO2 é gasoso. E isso aqui pode provocar o quê? Borbulhamento, efervescência. Então, ele pode dizer alguma coisa. Ah, houve evolução de gás. Então, você já sabe que é carbonato ou bicarbonato. Então, às vezes, numa questão você tem lá uma mistura de sais. Tá? Eu já vi uma questão que envolveu lá um problema que aconteceu com um contraste que era utilizado é utilizado ainda para fazer exame de imagem. Esse contraste é o sulfato de bário. O bário íon, ele é tóxico, tá? Então, o sulfato de bário é pouco solúvel em água e o carbonato também. São pouco solúveis em água. Mas o problema é que o carbonato no meio ácido, ó, ele se dissolve. E aí o que aconteceu? O medicamento estava contaminado com carbonato de bário. E aí as pessoas ingeriram carbonato de bário e aí no seu estômago tem o quê? Ácido clorídrico. E aí o ácido clorídrico, o H+, reagiu com carbonato e liberou quem no organismo? Bário. E aí várias pessoas morreram. Ah, o nome da empresa era Tesla. Eu não vou falar aqui o nome da empresa porque o vídeo vai pro ar depois, mas a empresa teve que fazer várias explicações e sobrou sempre para quem? Para o químico, né? Então o químico que foi preso. Mas segundo, né, eu lembro na época, eles estavam tentando baratear o processo, que era converter carbonato de bário em sulfato de bário. Eles não estavam comprando a matéria-prima para baratear o custo, e aí não fizeram a limpeza correta e acabou. Isso foi o que disseram, né? Não sei se realmente era o que aconteceu. Mas enfim, o que mais importa é que algumas vidas foram perdidas por causa desse pequeno. Quer dizer, pequeno não, né? Esse grande problema aqui que causaram. Pequeno que eu digo por causa de um báriozinho, né? De carbonato. Então, isso é química pura, né? Então a gente às vezes fica, pra que eu tenho que aprender química? Pra fazer essas cagadas aqui, né? Então, mesmo quem. O cara tem que ter noção. Enfim, até um repórter, às vezes o cara, o jornalista, ele vai publicar a reportagem, ele tem pelo menos uma noçãozinha para não escrever, né? Uma vez eu vi a fórmula da água passando fantástico. Isso aqui, ó, era hidrogênio no meio e 2 oxigênios na ponta. Então, no fantástico. Só apareceu isso aqui. Bom, enfim, então tem que saber química para não passar umas vergonhazinhas de vez em quando, né? Bom, beleza. Então, entenderam isso aí, gente? Isso cai bastante, tá? Essas duas reações com carbonato caem muito. Então vamos lá. É aqui essa primeira, já, obviamente aqui ó, já é o aquecimento. Então aqueceu o carbonato, formou o óxido do elemento e isso aqui é o que? CO2. Tá? Então indique as fórmulas moleculares dos gases A. O gás A a gente já sabe, CO2. Agora vamos para outra reação. Ó, a outra reação é uma reação de deslocamento, simples deslocamento. Reação de deslocamento.
Então, como a gente está colocando magnésio, magnésio é um metal reativo. Por quê? Porque ele tem um baixo potencial de redução. Então, o magnésio ele vai deslocar o H+, ou seja, o que é deslocar o H+? O magnésio perde elétron para o H+. Então, o magnésio, por ser um metal bastante reativo, e reatividade de metal está associada à perda de elétrons, o magnésio perde elétrons para o H+, e o H+ vai se transformar em quem? H2. Então, a gente olha isso aqui na reação. Ó. O magnésio ele começa com estado de oxidação 0 e vai para +2 aqui. Como é que você sabe que é +2, LF? Porque o cloro, quando não tem oxigênio ligado, e quando ele está em algum composto, sem oxigênio, ele é sempre -1. Ó, cloro, bromo e iodo em compostos sem oxigênio, o NOx vale quanto? -1. Beleza? Então anota essa dica aí que é importantíssima. O flúor, independentemente se tem ou não oxigênio, é sempre -1. O flúor é fixo. Agora, esses caras aqui, quando tem oxigênio, como é que pode ser o NOx deles? Pode ser +1, +3, +5 ou +7. Isso vai depender da quantidade do número de oxigênios, né? Vai depender do número de oxigênios ligados a eles, beleza? Nos compostos que eles participam. Então aqui a gente tem o magnésio aumentando o NOx. Obviamente ele vai perder elétrons para o hidrogênio e ele entra no lugar do hidrogênio. Por que ele não entra no lugar do cloro? Porque ele é metal. Metal entra no lugar do cátion. A metal que entra. Se aqui fosse o flúor entraria no lugar do cloro. Entendeu? Então a metal entraria no lugar de ânion. Metal entra no lugar de cátion. Tudo bem isso aí? Então, quem é esse gás B aqui? O gás B é o hidrogênio. O gás B é o H2. Nomeando aquele de maior massa molar. Pô, massa molar do carbono, 12. Oxigênio, 16 vezes 2, 32. Então, a gente vai nomear o de maior massa molar. Então, bota aqui, maior massa molar. Você vai botar o quê? Você vai botar dióxido de carbono. ALF, eu poderia colocar gás carbônico. Eu sempre gosto, né, de optar pelo nome oficial, mesmo que a UERJ não amarre, tá? Ela não amarrou aqui, tá bom? Mas sempre opte pela nomenclatura oficial. E nomenclatura oficial de óxido, você vai colocar o prefixo que indica a quantidade de oxigênio e a palavra óxido. Então tem 2 oxigênios de óxido, de carbono. Então, porque aí só tem um carbono, tu não precisa colocar o prefixo monocarbono. Não precisa colocar esse prefixo. Tá legal? Botando gás carbônico daria certo? Pelo gabarito oficial, ele só deu dióxido de carbono. Mas não estaria errado porque ele não pediu a nomenclatura oficial. Mas opte sempre pela nomenclatura oficial, tá bom? Para não ter problema depois. Nomeei também o sal formado pela reação 2. Opa, olha aqui, ó. Sem oxigênio. Lembra por que eu dei o nome lá na questão 2? Justamente para pegar esse gancho aqui. Então, o sal é o MgCl2. Se não tem oxigênio, a terminação dele vai ser o quê? Eto. Cloreto de magnésio. Ó, é aquilo que eu sempre falo, né? Aqui, com certeza, essas questões aqui, cada uma valeria meio, tá? Porque o grau de dificuldade das respostas é o mesmo. Fácil, na minha opinião. Tá bom? Um estudante de medicina, ele não pode errar essa questão. Não fala assim, LF, que eu fico trêmulo. Não tem essa, não. Não dá para eu passar a mão na cabeça de vez em quando, né? Não pode. Essa questão não pode errar. Quem vai fazer medicina não pode errar essa questão. Tá? Não é querendo botar pressão já colocando, mas não pode. Tá bom? Não pode mesmo. Concordam comigo? Não dá, é uma questão bem básica, tá? Então, e assim, a nomenclatura quando cai na UERJ não é nomenclatura de um sal assim impossível de um compor. Não vai cair
Não vai cair tipo isso aqui, ó. Dificilmente isso aqui pode aparecer. Pode ser que se cair, pô, a UERJ mudou muito. Tipo isso aqui, ó. Qual é o nome desse desgrama aqui? Ele é o tio desse. O que é isso, LF? Ele é o tio desse. Esse aqui é o sulfato, né? Sulfato de sódio. Que já acho uma nomenclatura difícil também de cair na prova da UERJ, tá? Acho difícil. Esse aqui é o seguinte. Toda vez que você tiver um composto e você tira um oxigênio. O nariz hoje tá brabo. Mudou o tempo pra boa. E coloca mais um enxofre, esse composto leva o prefixo tio. Então, se esse é o sulfato, ele é quem? Tio sulfato. Tá? Ah, se você tem isso aqui, ó. Isso aqui é um álcool, não é? Isso não é um álcool? O que vai ser isso aqui? Um tio álcool. Um tio do álcool. Porque eu tirei o oxigênio e coloquei o enxofre. Isso aqui é o tio álcool. Beleza? Uma diquinha aí importante. Isso aqui eu acho muito difícil aparecer a prova da UERJ, mas você já sabe agora também, né? Então, com essa dica aí, você já sabe. Beleza? Vamos para a questão 4.